Olá pessoal, tudo bem? Dando início à nossa disciplina de bioquímica, vamos começar falando de duas moléculas importantes aqui, que são os carboidratos e lipídios. Primeiramente, mais ou menos aí 10 a 15 minutos, vamos falar sobre carboidratos de uma forma mais simples. Aquilo que é mais próximo daquilo que você teria visto lá no ensino médio, tá bom? Então, carboidratos são moléculas orgânicas, são solúveis em água e desempenham diferentes funções no mundo vivo. Uma delas, e mais importante, é energética. As células e os organismos em geral utilizam o carboidrato como fonte de energia. Aliás, nós já vimos isso quando estudamos em biologia geral, como que a glicose ela sofre uma série de reações químicas no processo de respiração celular ou no processo, por exemplo, de fermentação, né? Então, essa molécula ela é altamente energética e as nossas células conseguem arrancar essa energia, por assim dizer, e transferir para a molécula de ATP. Então, uma das funções importantes dos carboidratos é realmente gerar energia no processo. E nos processos de produção de álcool, por exemplo, né, é a fermentação de carboidratos que deve gerar o produto que estamos interessados, que nesse caso seria o etanol, tá bom? Além dessa importância energética, que outra função podemos apontar? Por exemplo, reserva. As plantas conseguem armazenar a glicose na forma de amido, por exemplo, e esse amido é altamente energético, né? Armazena ali na raiz, é constituído de diversas moléculas de glicose, que nós vamos ver daqui a pouco. Eventualmente pode ser armazenado na forma de glicogênio, que é uma substância de reserva dos animais. Fungos também utilizam essa molécula como fonte de energia. Além disso, os seres vivos utilizam carboidratos também para construir coisas. Por exemplo, a parede celular das plantas em geral é feita de celulose, um polissacarídeo formado de unidade de glicose. A parede celular de fungos também tem um outro carboidrato chamado quitina, que também é utilizado pelos insetos, artrópodes, né, de modo geral, para fazer o seu exoesqueleto. Então, você tem estruturas também feitas de carboidrato, tá bom? Para a gente entender melhor essas funções, vamos falar um pouco aí dos tipos que existem. Primeiro tipo são monossacarídeos, são assim chamados porque são moléculas simples, é uma molécula só, uma unidade única, não sofre quebra. Então, se você comer, por exemplo, um monossacarídeo, ele vai ser absorvido pelo seu intestino sem passar pelo processo de quebra. Ou seja, quando a molécula tem duas ou mais unidades, elas podem ser quebradas nessas unidades monoméricas. Não é o caso dos monossacarídeos, tá bom? Os monossacarídeos, eles têm de 3 a 7 carbonos, né, por molécula. Mas os mais importantes deles são as pentoses e as hexoses. As pentoses você já conhece, não é? São moléculas, elas são moléculas que são usadas para fabricar DNA e RNA. Por exemplo, a ribose, que está aí à esquerda, nessa figura aqui à esquerda, essa aí são a molécula de ribose, que é utilizada para formar a molécula de RNA, que já vimos lá na biologia geral, né? E a desoxirribose é essa pentose que se utiliza para formar o nucleotídeo de DNA. Então, nucleotídeo de RNA é feito de ribose e nucleotídeo de DNA é feito de desoxirribose. A única diferença entre elas aí está exatamente no carbono 2, onde no carbono 2 da ribose tem uma hidroxila e no carbono 2 da desoxirribose não tem a hidroxila, teria só um hidrogênio aí. E daí o nome, né, desoxirribose, vem exatamente disso, falta de um oxigênio, uma ribose sem o oxigênio. Outras que são importantes, que participam diretamente do processo de geração de energia, são as hexoses. E as hexoses mais importantes são a glicose, a frutose e a galactose. Glicose, ela pode ser encontrada, obviamente, associada a outras, né, formando polissacarídeos, vamos ver daqui a pouco, assim como formando um disacarídeo, como é o caso da sacarose, que vamos ver também daqui a pouco. Glicose mais frutose forma sacarose. E essas moléculas, quando são quebradas, liberam essas unidades monoméricas. Glicose, frutose, galactose são utilizados em processo de geração de energia. Quando estudamos lá, né, na biologia celular, biologia geral,
falando sobre processo de geração de energia, nós comentamos sobre isso, tá bom? Aqui nós temos as diferentes moléculas, para você perceber, todas elas têm 6 carbonos, numeradas aí a partir desse grupo funcional, né? Vamos considerar isso depois. Eles são, é um grupo que é aldeído ou cetona, né? São os dois grupos aí, os monossacarídeos, os carboidratos em geral, eles são polidroxialdeído ou polidroxcetona. Mas não se preocupe que na outra aula eu vou mostrar essa diferença, tá bom? Aí mostra todas elas com cadeias abertas, 6 carbonos, com diferenças pequenas entre elas de uma hidroxila. Esses detalhes também vamos ver depois. Então, aqui os monossacarídeos são essas moléculas geralmente com função estrutural, no caso de ribose e desoxirribose, ou função energética, como o caso das hexoses. Disacarídeos são moléculas formadas da união de dois monossacarídeos. Os mais importantes, ou principais, é a sacarose, que é formada de uma molécula de glicose mais uma de frutose, uma ligação glicosídica. Vou dizer isso para você depois na outra aula. Lactose, que é formada de glicose mais galactose, né? Glicose mais galactose. E a maltose tem duas moléculas de glicose ligadas, tá bom? Aí o exemplo, né, da lactose, ela tem dois monossacarídeos ligados por uma ligação 1,4 beta glicosídica, né, que está aí evidenciado. Depois eu vou entrar em detalhes com você na outra aula, tá bom? Aí mostrando também a formação ou eventualmente a quebra. Nesse caso, quebra. A lactase é uma enzima que quebra essa ligação, liberando a galactose e a glucose. Esse D-galactose aí, não se preocupe que são isômeros que eu vou explicar melhor depois para você. Nessa aqui, ó, a gente percebe claramente que uma glicose mais outra glicose forma uma maltose, uma ligação glicosídica 1,4, né, alfa-glicosídica surge aí. Também vou explicar para você que tipo de ligação é essa. Essa outra aqui, ó, a gente percebe que é glicose mais frutose formando sacarose, uma molécula muito conhecida. Bem, então essas são os disacarídeos, moléculas também com função energética, né, muito abundante no mundo vivo. Além de disacarídeos, nós temos os polissacarídeos. Eu vou considerar também na outra aula um outro chamado oligosacarídeos. São carboidratos que apresentam de 3 a 20 moléculas de monossacarídeos ligados, tá bom? E que geralmente formam ou estão presentes na superfície da célula na forma de glicocálix. Aqui, deixa eu considerar os polissacarídeos, que são moléculas grandes, poli quer dizer muitos, com várias moléculas, né, de monossacarídeo ligados, geralmente hexoses aí, tá bom? E os mais conhecidos são esses: amido, glicogênio, celulose e quitina. A gente consegue evidenciar a diferença entre elas observando aqui, ó. Aí é a batata e o que nós estamos vendo é o amido no primeiro momento lá, né? O amido, uma molécula formada de várias outras moléculas de glicose unidas por uma ligação 1,4 alfa-glicosídica. Aí reserva, né? O amido é uma substância de reserva dos vegetais, armazenado, por exemplo, na batata. Abaixo o que nós estamos vendo é o glicogênio. Observe que ele é muito mais ramificado, né? E, portanto, é mais fácil ser armazenado e é a substância de reserva dos animais. O nosso fígado, o músculo, armazena essa substância para ser utilizada nos intervalos entre as refeições. Além, né, dessas duas moléculas, tem uma celulose aí também representada, que forma um filamento, né, presente, por exemplo, na parede celular dos vegetais. É isso que está sendo feito aí. E aí, apresentado, né? E aí o que nós temos são ligações 1,4 beta-glicosídica, que eu vou explicar para você o que significa isso depois, ok? Mas todas elas são formadas de glicose. Essa outra molécula que temos aqui, ó, é um N-acetilglicosamina, é uma glicose modificada com grupos químicos diferentes para exatamente gerar uma outra molécula chamada quitina. A molécula de quitina, ela é importante para a formação aí do exoesqueleto dos artrópodes, né? Aí você percebe na figurinha, você tem a estrutura do monômero, né? É a molécula de glicose, e aí no carbono 2 você tem um grupo
acetil aí com nitrogênio, chamamos de N-acetilglicoseamina. Essa glicose modificada é utilizada para produzir uma molécula maior chamada quitina. Tá bom? Então, essa aqui foi uma visão geral sobre o carboidrato e eu vou dar uma visão geral sobre lipídios. Até a próxima.